Ir para a igreja é necessário para ser cristão? Eu sou Gisele Sena e é sobre isso que você vai saber hoje no Ovelha do Rei. Jesus Cristo morreu na cruz no lugar da humanidade para que seus pecados anteriores fossem perdoados, e a partir de quando alguém se arrependesse de suas transgressões e cresce verdadeiramente nele, essa pessoa fosse salva pelo poder do seu sangue. Logo, isso é o que faz uma pessoa ser cristã. No entanto, a vida do cristão não para só nessa parte, porque mesmo tendo sido perdoado, agora ele tem o dever de prosseguir com uma vida de busca pela santidade e obediência aos mandamentos de Jesus. E para entender se ir para a igreja é importante para a vida do crente em Jesus Cristo, podemos estudar alguns versículos da Bíblia que falam sobre isso no Novo Testamento, como em Hebreus capítulo 10, do versículo 22 ao 25, que diz: Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa mensagem é de uma carta direcionada aos hebreus, e como é possível notar, o autor dela está aconselhando essas pessoas a não deixarem de se congregar. E pelo dicionário, o significado da palavra congregar, que foi usada no texto, é fazer ficar ou ficar junto, juntar-se, reunir-se, convocar-se e, na segunda definição, unir-se, juntar-se, ligar-se ou misturar-se. Com isso, é fácil concluirmos que, nesse trecho, a Bíblia ensina os cristãos a não deixarem de se reunir com seus irmãos, ou seja, com a igreja, pois a igreja não é exatamente a casa ou a construção onde estarão reunidos, mas cada membro dela que constitui a igreja, e membros porque a igreja é igualada na Bíblia a um corpo, o corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça, e os cristãos, os demais membros. E como em todo corpo, cada membro é essencial para o funcionamento de tudo. Isso porque, se estiverem separados, farão falta de forma a prejudicar todo o restante do corpo. Isso é muito bem explicado na primeira carta para os Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12 ao 27, que fala: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo,
Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Se um corpo não pode estar com os membros separados, ou ele pode adoecer e até morrer, logo sabemos que, biblicamente, não é certo que o crente se separe da igreja. E nem tente se reunir através de meios tecnológicos, sem sair de casa, como se uma chamada online fosse a mesma coisa que estar presencialmente com seus irmãos, porque não é. E certamente um culto dessa forma não estaria agradável ao Senhor em sua plenitude, pois na época de Paulo e os outros apóstolos de Cristo, essa modalidade não existia. E se os cristãos de hoje se baseiam exatamente na igreja primitiva, não podemos nos desviar dos ensinamentos escritos na palavra dessa forma. E muitos podem dizer que o conceito de igreja foi inventado pelo homem, ou especificamente por Paulo ou Pedro, mas não, porque o que eles ensinavam são exatamente palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, diretamente dos céus e do Senhor Jesus Cristo, como é dito na carta de Paulo à igreja dos Gálatas, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11 ao 12. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. E sim, Jesus também fez menção à igreja e sua reunião em Mateus, capítulo 18, no versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mesmo assim, as pessoas podem argumentar dizendo que esses 2 ou 3 reunidos que Jesus menciona, não necessariamente é a igreja, mas a família em casa se reunindo para adorar ao Senhor. Sim, também se aplica a isso, pois o cristão deve dar grande atenção à sua família de sangue para cuidar, evangelizar e juntos adorarem ao Senhor. Mas não é só com ela que o cristão vai se reunir, afinal, ela também necessita de ensinamentos e conselhos do pastor da igreja, uma pessoa que deve ser bem instruída na palavra de Deus e ter bons conselhos a dar em cada situação sobre a vida cristã. E como o cristão e sua família podem ter um bom relacionamento com as pessoas e cumprir os mandamentos de Jesus para amar e cuidar do próximo e dos pobres, se ele sequer aceita se reunir com sua igreja, que são os irmãos em Cristo que agora fazem parte da vida dele? Além disso, a força do cristão também é renovada por meio da comunhão com os outros, podendo juntos se reunirem para conversar sobre fé, aconselhar e ajudar nos momentos mais difíceis, além de pregar o evangelho a toda criatura com auxílio uns dos outros, como soldados de Cristo, que não podem estar separados, pois nenhum aguenta sozinho carregar a cruz para sempre, que é a renúncia da vida pecaminosa e a escolha pela vida de luz e santidade. Porque juntos os cristãos são mais fortes para aguentar toda a perseguição e batalha espiritual.